sou o catequista Mike, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre as coisas de Deus, sobre a nossa igreja. E vamos iniciar a nossa catequese de hoje em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido, já no início dessa catequese, a pegar a palavra de Deus, tá? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 13, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Diz assim a palavra: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que peguei esse evangelho aqui hoje? Para a gente falar um pouco de Pedro. Pedro foi nosso primeiro Papa, escolhido por Jesus, nosso primeiro Papa, para edificar a igreja de Jesus, a nossa igreja que nós temos hoje, né? E Pedro, será que era um cara fácil, tranquilo, amável? Nós vemos pelos evangelhos que não era assim, né? As atitudes de Pedro. Era um cara impetuoso, às vezes teimoso, cabeça dura. Mas o que era a maior vantagem de Pedro? A maior qualidade de Pedro, digo melhor. Pedro amava Jesus. Pedro fazia de tudo por Jesus. Mesmo ele tendo negado Jesus, ele tendo duvidado algumas vezes de Jesus, quando foi andar sobre as águas, mas ele amava Jesus. Então Pedro era uma pessoa diferente de nós hoje? Era uma pessoa diferente do nosso Papa Francisco hoje? Não. Pedro era um ser humano, ele não é divino como Jesus, não é um Deus. Tá? Mas ele foi escolhido para ser nosso primeiro Papa. E o que tem isso a ver? Nossa igreja não é igreja católica, por ser universal, apostólica e romana, por ser a fundação lá em Roma, fundação não, sua sede em Roma. Por que apostólica? Porque nós temos, lá desde Pedro, a sucessão apostólica. O que é isso, Mike? Vocês podem me perguntar. Sucessão apostólica, conforme quando Jesus morreu, os discípulos, todos os apóstolos, saíram evangelizar, cada um para um lado, e onde eles iam evangelizando, eles não podiam ficar sempre na mesma cidade, que o evangelho tem que ir para toda criatura. Eles iam instituindo bispos. Em cada cidade que eles iam fazendo, formavam uma igreja local, e instituíam um bispo ali. E foram se espalhando esses bispos. Pedro morreu, escolheram outro papa, e assim foi durante um tempo na igreja. Mas chegou uma época que os imperadores, os reis, queriam mandar na igreja. Eles queriam terem poder na igreja. Eles queriam instituir bispos, escolher o papa, e isso teve uma divergência. Os papas da época não aceitavam isso. Tivemos muitos problemas. O que aconteceu? Tivemos papas muito bons na igreja, na história da nossa igreja, mas tivemos papas que só fizeram coisas erradas. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um papa que ele foi eleito com 18 anos. Como que foi isso? Foi comprado os votos dos cardeais, as pessoas que escolhiam esses papas, os votos dos bispos. Então teve já uma corrupção na nossa igreja, como qualquer instituição. Só que nós temos hoje com o Papa Francisco, desde Pedro a Francisco, 266 papas. Tá? Que instituição no mundo teve 266 presidentes, donos, que cuidavam dela? Não existe, Nossa igreja tem mais de 2000 anos. Para vocês verem como que funciona a sucessão apostólica. Então, o Papa, hoje, o Papa Francisco, ele sucede a Pedro, é a sucessão de Pedro, tá? Como Papa. E os outros bispos do mundo?
eles são sucessores dos outros apóstolos. Se a gente for voltando, o bispo da nossa diocese de Umuarama, Dom João, voltar, quem ordenou Dom João? Quem ordenou esse bispo que ordenou Dom João e for voltando, nós vamos chegar a um dos apóstolos, tá? Hoje, para a eleição do Papa, nós temos o conclave. Os cardeais se reúnem quando está vacante, né? Está vago o cargo do Papa, quando o Papa morre ou como acontece com o Papa Bento XVI, que ele renunciou, mas isso foi poucas vezes na história. O Papa Bento XVI foi o quarto Papa a renunciar só. Então, normalmente, escolhe-se um Papa novo quando o outro morre, tá? Os cardeais se reúnem na Capela Sistina, em Roma, lá no Vaticano, e fazem a votação para escolher o Papa. Tem que ter, para o Papa ser eleito, 2/3 dos votos. É quando sai lá com o pessoal, os fiéis do mundo todo se reúnem em frente à capela, né? Entre a Capela de São Pedro, para ver a fumaça branca. Quando sai aquela fumaça branca do chaminé, é porque tem Papa, dizem, habemos Papa. Mas será que sempre foi assim, a escolha dos papas? Nós sabemos que não, né? Tivemos papas muito jovens, papas que fizeram tudo de errado. O Papa Alexandre VI, isso aí lá, e não faz tanto tempo, tá? Na época do descobrimento da América e descobrimento do Brasil. Ele foi Papa de 1492 a 1503. O nome dele era Rodrigo Borgia. Se vocês pesquisarem essa família Borgia, na internet tem até um seriado, uma série que é da família Borgia. Deve ter sido uma das piores famílias que existiu no mundo. Tá? Eles faziam tudo errado. A família Borgia, para vocês terem ideia, teve 3 papas, a família deles. Alexandre Borgia, esse papa, ele nomeou o filho dele com 16 anos para ser cardeal. Esse cara que era papa na época, ele tinha amantes, mandou assassinar muita gente, comprava cardeais, vendia cargos na igreja, né, que se chama de simonia. Então, ele fazia tudo errado. Vamos falar agora um pouquinho de algumas curiosidades sobre os papas. Você sabia que nós já tivemos pai e filho que foram papas? Tivemos em 2 ocasiões. Tivemos uma das ocasiões que o pai era papa, ele saiu e já o filho já entrou. Esses papas, o primeiro caso você foi Anastácio I, ele foi papa de 399 a 401. Ele saiu já em 401, o filho dele, Inocêncio, já assumiu como papa. Depois, não teve a sucessão imediata, mas o Papa Hormidas, que foi de 514 a 523, depois o seu filho, em 536, se tornou papa também. E, além de tudo isso, isso era errado? Não. Por que eu digo que não? Nesses casos não foi errado. Esses 4 papas que eu falei para vocês, eles são santos da igreja. Eles foram considerados, canonizados, como santos da igreja. Então, são algumas curiosidades que naquela época era uma coisa até normal. Hoje a gente se espanta com isso, mas naquela época eram coisas normais. Tivemos grandes papas na igreja. Temos 2 papas com o adjetivo de magno, que quer dizer grande. O Papa Leão Magno, o Papa Leão I, que se tornou Leão Magno. Por que ele se tornou grande? Foi o Papa que combateu os bárbaros. Na invasão, quando os bárbaros começaram a invadir a Europa, foi o Papa que combateu. Tá? O Papa não é igual hoje o Papa que a gente fica lá um velhinho cuidando das coisas da igreja. Naquela época tinha Papa que ia para a guerra, tinha que combater. Então, esse Papa guerreou contra os bárbaros. Queriam acabar com tudo, tomando toda a Europa. E o outro Papa? O outro Papa foi Gregório I, Gregório Magno também. O que ele fez de tão grande? Ele evangelizou esses bárbaros. Tá? Você imagina evangelizar um povo que não tem Deus, tinha outros deuses lá, não acreditava em nada, para eles era só guerra, tudo no jeito da luta, e o Papa conseguia evangelizar, soltando monges pela Europa toda, né? Monges de beneditinos, que eram de São Bento, pela Europa para evangelizar esse povo, mostrar a evangelização como Jesus queria que fossem as pessoas. Então, por isso ele é grande, considerado muito grande.
O Papa mais jovem da Igreja é João II, 18 anos. O Papa que ficou mais tempo no pontificado foi o Papa... Papa Pio IX, o grande Papa Pio IX também, um grande Papa, ficou 31 anos e 7 meses no pontificado. Foi o Papa Pio IX também que proclamou o dogma da infalibilidade papal. O que é isso? A infalibilidade papal é um dogma da Igreja. O que é dogma primeiro? O dogma é uma verdade de fé. Ela é declarada. Eu sou católico, mas eu não acredito no dogma da Imaculada Conceição. Então você não é católico. O católico tem que acreditar nos dogmas. Dogmas são verdades de fé, tá? Todo católico tem que acreditar e cumprir esses dogmas. O Papa, que a gente está falando aqui então, Pio IX, ele instituiu o dogma da infalibilidade papal e o da Imaculada Conceição. A infalibilidade papal quer dizer o que o Papa diz está certo. O que o Papa diz é verdade. O que o Papa diz é lei para nós católicos. Em tudo, não. Se o Papa disser que um carro de Fórmula 1 não pode andar mais de 150 por hora, eu tenho que acreditar e isso é verdade e tem que ser cumprido? Não. O Papa, ele é infalível em questão de fé e moral. Questão de fé, o que o Papa diz. Como teve os outros papas que declararam dogmas. Nós católicos temos 12 dogmas declarados por Papa, que o Papa falou assim, isso é verdade de fé. Tá? Como o último dogma de Nossa Senhora, a Assunção, declarado recentemente, em 1950, pelo Papa Pio XII. Isso é verdade de fé. Tá? Agora, o Papa falar alguma coisa aqui de futebol, não, eu não sou obrigado a acreditar e nem seguir o que ele fala. Mas quando é coisa de fé, questões de fé e de moral, nós temos que seguir o que o Papa fala. O que seria questão de moral? O Papa diz que o aborto é contra as leis de Deus. O casamento homossexual é contra as leis de Deus. Eu tenho que seguir isso. Eu não posso ser um católico que digo, mas isso aí tem caso sim, tem caso assado. Não, verdade de fé é para ser seguido, tá? Então quer dizer que a pessoa que se casa, que vive com um homem com outro homem, vai para o inferno? De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Igreja Católica diz, tá? Só que nós não podemos dizer que está certo, tá? Não podemos passar a mão, não, está certo. Nós vamos condenar? Nós vamos julgar essas pessoas? Não, não foi isso que Cristo nos ensinou. Mas nós temos que saber que não está certo. Essa é uma coisa que é contra a doutrina da nossa igreja, correto? Como que o Papa faz tudo isso? Ele é um homem, como nós, preparado, claro, escolhido por Deus. Tudo que o Papa faz é com a assistência do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. Como o Espírito Santo conduz a nossa igreja, ele conduz as atitudes do Papa, conforme eu estou dizendo, as atitudes do Papa em fé e moral, nas coisas da igreja, certo? Eu vou contar uma historinha para vocês, antiga. São João Bosco disse que uma vez sonhou, ele estava bem angustiado com o papado, com as coisas do Papa, e ele sonhou que ele estava numa caravela, numa embarcação muito grande, e veio uma tempestade forte e ventos, e essa caravela começou a afundar, ia afundar. E ele com muito medo, aí quando ele olhou para o timão, para o leme da embarcação, ele viu que era o Papa que estava conduzindo. Ele já se tranquilizou. Aí ele olhou para um lado, viu a imagem, isso tudo em sonho dele, ele viu a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Se tranquilizou mais ainda. Do outro lado da embarcação ele olhou, tinha Jesus Eucarístico no ostensório. Aí acabou. Acalmou a tempestade, acalmou o coração dele. O que a gente tira dessa lição? Nossa igreja é conduzida pelo Papa, escolhido por Deus.
Mas ele tem a assistência da Virgem Maria intercedendo e de Jesus Eucaristia. A Eucaristia que nos dá força para prosseguir. É a Eucaristia que conduz a igreja. Então nós temos que ter em mente o quê? Nós temos, como Igreja Católica, viver sempre em comunhão com o Papa. Os bispos têm que estar em comunhão com o Papa. Se tiver algum bispo de alguma diocese que não está em comunhão com o Papa, ele vai ser excomungado. Lógico que vão chamá-lo para ver entendimentos primeiro, mas se ele não tiver em comunhão com o Papa, não, o Papa fala isso, mas o meu bispo fala totalmente diferente. Ele não está em comunhão. Nossa igreja tem que ser uma unidade. E é o Papa, através do Papa, da pessoa do Papa, que nós vamos ter essa unidade. Tenho sempre em mente, a igreja é pecadora, conduzida por homens, mas ela foi instituída por Deus, por isso ela é santa. Esses mesmos homens que se reúnem na Capela Sistina, pecadores como nós, podem ter certeza, é através do poder do Espírito Santo que eles têm a oportunidade de escolher o homem que vai comandar, guiar a nossa igreja. E hoje nós temos que fazer muita oração pelo Papa Francisco. Não é fácil a pessoa ter uma igreja, a maior instituição do mundo, em suas mãos, um falando que isso é certo, outro falando que aquilo é certo. Difícil. Oremos pelo Papa Francisco. Para finalizando só, às vezes a gente tem curiosidade, por que o Papa muda o nome dele? O nosso Papa hoje, Francisco, chama Jorge e colocou o nome de Francisco. Isso aconteceu lá em 1532, quando um Papa, o nome dele era Minerva. E Minerva é o nome de um deus pagão. Então não ficava bem o Papa ter o mesmo nome de um deus pagão. Aí foi quando ele mudou o nome dele para João II, certo? A partir daí os papas começaram a usar outros nomes dos apóstolos principalmente, papas que vieram depois, como tivemos lá 12 Gregórios, por quê? Por causa de Gregório I, Gregório Magno, se espelhavam nas pessoas, entendeu? Tivemos, o nome que a gente teve mais papas é João, tivemos 23 papas João, certo? Qual o único nome do Papa que só tem esse nome que ninguém usa? Pedro. Por quê? É proibido? Não. Em respeito a São Pedro, que foi o primeiro Papa. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, tá? Sobre o papado, sobre a sucessão apostólica e o que fica de lição e importância. Oremos pelo Papa. Saibamos que o primeiro Papa lá foi Pedro e o nosso Papa atual, Francisco, os dois são escolhidos por Jesus. Oremos pelo nosso Papa Francisco, por toda a igreja. Fica aqui o meu grande abraço a todos. Oremos também pelos nossos sacerdotes, nosso Padre Bruno, Padre Sérgio, os padres de toda a nossa paróquia. Um grande abraço e até a próxima.